Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas estamos aí, né? Vamos aproveitar e fazer mais um dos nossos, eu diria, um encontro, assim, né? Eu poderia estar em casa, eu poderia estar em casa, eu poderia estar em casa, e nós estamos em casa trabalhando. Nos últimos dias tenho me dedicado aí a tentar aprender um pouquinho mais sobre algumas tecnologias para tentar passar informação para vocês à distância, assim, né? Presencial a gente está um pouco mais acostumado, mas bom, desculpem qualquer falha aí, mas é tudo bem intencionado, tá? Tô tentando montar uns esqueminhas aqui. Alguns alunos me mandaram mensagem dizendo que seria interessante ter um esqueminha para estudar. Só lembrando vocês que para a história do Brasil, o nosso material já traz uma espécie de mapa mental ali. Dá uma olhada lá e tenta acompanhar a minha aula com esse material, que você vai entender que tem eles pensaram o material dessa forma, né? Então isso pode ajudar. Mas de toda forma, estou pensando aqui num esqueminha. Eu vou deixar essa imagem para vocês aí no plano da aula também, como conteúdo. E aí você vai acompanhando e fazendo suas anotações aí, tá? Qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer dúvida, vocês estão com o meu celular aí, aproveita, manda, que a gente está aqui para isso. Combinados? Estamos em quarentena, estamos em casa, vamos cuidar da galera, vamos ficar quietinho em casa, pelo amor de Deus, ajuda a segurar o povo em casa. Lembrando que eu estou gravando isso aqui, sei lá que dia que é hoje. Ixi, não sei nem onde está meu celular. Bom, enfim, hoje é dia 20... sei lá que dia que é hoje. É o dia do vídeo aí, foi o dia que foi postado. Vamos lá então, trabalhar, nós estamos falando então, nós estamos no nosso curso de Brasil, tá? Essa aqui é uma história do Brasil. Então, hoje nós vamos falar do Brasil colonial, continuamos falando disso, né? E vamos retomar o que eu conversei na última aula. Hoje a gente vai falar do sistema colonial e a organização administrativa, ou seja, como Portugal pensou e como Portugal fez essa administração da colônia, dessa América portuguesa. É disso que nós vamos falar, portanto, hoje, tá bom? Deixa eu ver se está funcionando a parada aqui. Vamos lá. O que eu quero hoje com vocês é o seguinte, os nossos objetivos básicos aqui. Primeiro, vamos retomar o seguinte. Na última aula que eu gravei para vocês, nós tentamos entender o contexto europeu, o que estava acontecendo na Europa, né, com a questão da mentalidade, economia, política, e especificamente o que estava acontecendo com Portugal. Como Portugal se forma como um país, como uma monarquia centralizada, um Estado centralizado, e essa formação precoce do Estado português ajuda a entender muita coisa nesse processo, né? O fato é que de 1530, né, de 1500, perdão, a 1530, você tem um certo desinteresse por Portugal, algumas viagens oh meu Deus, viagens de, nossa, fugiu a palavra, perdão. Algumas viagens para poder demarcar, cartografia, algumas expedições para poder conhecer melhor o território e tal. Lembrando que naquela viagem de 1500, o próprio Pedro Álvares Cabral, ele seguiu o caminho para a Índia, né? Fez como se fosse uma escala aqui, uma parada, então tem um certo desinteresse. Mas, retomando aqui, no ano de 1530, vem um cara para o Brasil, Martim Afonso de Souza, com a seguinte missão do rei de Portugal, ó, é para fazer um engenho lá e ver se vai dar certo. Ele faz isso na capitania de São Vicente, em 1532 deu certo o engenho. Então agora temos um motivo para ocupar. Falei para vocês na última aula que dentro desse negócio o açúcar é um produto muito que tem muita demanda na Europa, é caro, e que é legal, porque você faz uma produção de açúcar, de cana de açúcar, ela demora para crescer, enquanto isso você tem que pôr alguém lá, então Portugal está com essa cabecinha funcionando desse jeito. Outra coisa que a gente precisa fazer nessa aula é entender o conceito que a gente chama de sistema colonial. Aquela ideia, antigamente a gente falava pacto colonial, mas o pacto era um eufemismo, era um nome meio bonitinho assim. Ah, existe um pacto entre a colônia e a metrópole. Não, é um sistema mais complicado do que isso. Colônia e metrópole têm funções, e aí a gente vai entender as funções e as implicações disso. Tem um sistema que envolve continentes diferentes, e a gente vai olhar exatamente o que significa esse sistema colonial. Na verdade, a gente vai entender como é que funciona o negócio. É isso que nós vamos fazer. Como é que funciona o negócio da colonização. Depois a gente vai ainda nessa aula entender o conceito de mercantilismo, mesmo que de uma forma bem rápida e resumida, mas é importante entender como a galera
pensava esse início do capitalismo, lá os primórdios, né, do capitalismo na Europa. Então vamos falar de mercantilismo também. E por último nós vamos analisar o sistema, dois sistemas específicos da América Portuguesa. Primeiro a questão das capitanias hereditárias, vamos falar sobre elas, o que significa e como que era feito. E vamos falar também das instituições administrativas, ou seja, o governo geral, as câmaras municipais, na prática, como é que, na teoria e na prática, né, como é que funcionava tudo isso, tá bom? É isso que a gente vai fazer, então, nesse rolê que nós estamos começando aqui. Voltando aqui, ó, sistema colonial, vamos começar por ele, a gente precisa entender o sistema colonial. Como sistema colonial, você vai entender o seguinte, existem dois polos. Um polo é a metrópole, o outro polo, a colônia. A metrópole, o centro. A colônia, a periferia. No caso da metrópole, você tem um centro de controle, você tem um centro de decisão, você tem um centro de imposição do que será feito no outro polo, que é a colônia. Pautado, né, obviamente, pelos interesses da metrópole, a metrópole decide questões militar, por exemplo, de proteção, questões políticas, questões econômicas e até questões culturais. Eu estou falando português com vocês nesse vídeo. Até hoje, olha isso. Então, assim, um centro de decisão, um centro de comando, um centro de imposição, então, é a metrópole. Ela está coordenando as regras do jogo que vai ser jogado. E aí entra aquele termo que eu disse, que era um eufemismo, né, o pacto colonial. Nesse pacto colonial, para a metrópole significa o seguinte, ó, a metrópole tem privilégio na exclusividade dos negócios com a colônia. A colônia é dela, então ela tem esse exclusivo metropolitano. A prioridade é dela. Eventualmente ela pode até passar isso para um outro país ou determinar alguma coisa de uma outra relação, mas preferencialmente há uma exclusividade na exploração e nas atividades econômicas estabelecidas com outro polo, que é a colônia. E você tem um monopólio comercial, ou seja, era uma questão muito forte, né, dentro desse pacto ou dentro do sistema colonial, o monopólio. Não faz sentido o projeto, né, de colonização português, que era bem amplo, se você não mantém o monopólio, ou seja, os produtos a serem comprados pela colônia têm que ser necessariamente da metrópole. E os produtos negociados colônia-metrópole é necessariamente uma relação de monopólio com a metrópole. Tá? Daqui a pouco, a hora que eu falar do mercantilismo, vocês vão entender o porquê disso. Na outra ponta, né, a gente tem a colônia. E aí a colônia ela, funciona como um polo, a periferia. Né? Esse conceito é um pouco mais moderno, a gente usa isso há menos tempo, a gente até usa algumas ideias da geografia, mas a ideia de periferia, ou seja, é um território, né, distante, um território periférico nessa ordem econômica, política, e esse território distante ele é subordinado. Há uma subordinação da colônia com relação à metrópole. Essa subordinação ela acontece, por exemplo, através dos impostos que são estabelecidos, a obrigatoriedade desses impostos com a metrópole. Ela acontece através de um mercado consumidor que pode se formar. Então, por exemplo, o que a colônia precisa comprar pode vir das manufaturas da sua metrópole. Pode não, necessariamente tem que vir assim. Tem que vir assim, né? E nessa questão, você tem um mercado consumidor que pode se formar na colônia, então, beneficiando também uma economia interna e agora externa da metrópole. Então a colônia ela está subordinada nesse sentido, subordinada militarmente, subordinada economicamente, subordinada culturalmente até, e aí, politicamente, obviamente, né? E aí o pacto colonial, eu repeti aqui porque é a mesma coisa, a colônia tem a obrigação de manter esse privilégio, esse exclusivo metropolitano, esse monopólio metropolitano, né? Essa relação de monopólio e exclusividade com a metrópole. Nesse caso aqui, entendendo esses dois polos, isso não serve só para a América Portuguesa. Isso serve como um contexto geral, um conceito geral para analisar todo o processo de colonização aqui desse século XVI que a gente está analisando. No geral, galera, a gente pode dizer o seguinte, a metrópole tem as suas funções bem determinadas, né? E os seus privilégios, os seus controles e tal. E a colônia também tem uma função. A gente pode simplificar isso. Não evitem escrever isso, mas só para a gente entender. A colônia ela tem uma função. Qual seria a função da colônia? A função da colônia é enriquecer a metrópole. É para isso que ela existe.
é para aumentar o poder dessa metrópole, é para fazer parte desse império ultramarino que está sendo formado, no caso de Portugal, por exemplo, e a colônia tem uma função específica nisso, ajudar a metrópole a acumular riqueza e se fortalecer economicamente e politicamente, ao mesmo tempo que espalha pelo mundo afora os seus padrões culturais também. Beleza? Então, ó, sistema colonial era o negócio. O negócio funciona assim com essa lógica, né? Agora vamos olhar aqui o mercantilismo como conceito também. Depois, em história geral, a gente vai olhar o mercantilismo por uma perspectiva europeia. Eu vou contar o que está acontecendo lá, e eu vou dar o nome de algumas políticas, de algumas pessoas, né? No caso aqui, só para a gente passar e entender mais ou menos, o mercantilismo é um nome que a gente dá, um conceito, né? Lembrando que um conceito é uma palavra, um termo que remete a um conjunto de ideias, né? É muito importante, de todas as aulas, a gente tentar tirar essa questão conceitual. O mercantilismo é um conjunto de práticas, um conjunto de ideias, é um jeito de pensar e fazer a economia nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. Estamos preparando o capitalismo. Ixi, minha luz está piscando ali, ela vai começar a piscar porque ela esquenta. Aí eu desligo ela, está tudo certo. É um conjunto de ideias, um jeito de pensar a economia no século XV, XVI, XVII e XVIII. Estamos preparando o capitalismo, ok? Como principais características do mercantilismo, a gente vai poder pensar aqui um assunto que até hoje a gente fica discutindo. Olha só, em qualquer rodinha, qualquer grupo aí, a gente tem a ideia da galera debatendo sobre as atribuições do Estado com relação à economia. O Estado deve ou não deve intervir na economia? O Estado tem que ter uma participação na economia? Que tamanho que é essa participação? Uma participação maior? Uma participação menor? O Estado deve fazer só o essencial? O Estado tem muita função? O Estado é pesado? O Estado é leve? Até hoje. Deixa eu desligar esse aqui. Vai ficar um pouquinho mais escuro, mas dá pra gente ir. Até hoje a gente está... Deixa eu virar um pouquinho isso aqui. Até hoje a gente está debatendo isso, né? Qual o papel do Estado na economia? Para o mercantilismo, o Estado tem um papel fundamental. A intervenção do Estado é essencial dentro do mercantilismo. O Estado interfere, controla, guia, gerencia as atividades econômicas, né? Outra característica importante é o metalismo, ou bulionismo, né? Que é a acumulação de ouro e prata, ou seja, nesse processo de colonização você pode encontrar um território que tenha ouro e prata. E isso pode instantaneamente aumentar o caixa desse Estado colonizador e isso faz com que a economia fique melhor. Esse Estado tem mais dinheiro para, de repente, contratar um exército mais forte, invadir um território, vencer uma guerra, manter a colonização, ampliar a colonização. Então a grana entrando no caixa de um modo muito rápido, né? Então, por isso que na própria carta, muitas cartas, né, dos que viajaram ao Brasil no começo, a ideia de reportar, né, ao rei de Portugal, não encontramos metais preciosos aqui. Isso significa que eles estavam procurando, né? Outra característica é o tal do protecionismo, ou seja, o Estado ele pode adotar medidas econômicas visando proteger a sua manufatura, visando proteger algum negócio específico, algum tipo de comércio, né? Então ele pode criar barreiras, ele pode eliminar barreiras de acordo com o seu interesse. Então é um Estado que protege a sua economia, na verdade buscando uma balança comercial favorável. É o caixa do Estado, obviamente, está todo mundo nesse momento buscando um caixa positivo. A gente chama de balança comercial favorável, né? Mais conhecida como superávit, né? E quando é negativa, a gente conhece como déficit, que é aquela palavra que quem não tem os dentes da frente não consegue falar. Déficit, déficit, déficit. Não pede para ninguém falar isso hoje não, que a pessoa fala isso cuspindo e hoje não é muito saudável fazer isso. Tudo bem? Essa é uma ideia de mercantilismo então. Então, César, o mercantilismo seria um jeito de pensar a economia e isso vai guiar as políticas, né, econômicas das monarquias europeias durante esse período aí na Europa? Sim, é importante a gente entender o que eles estão pensando por economia e o que eles estão pensando qual é o papel do Estado para a gente entender qual é a função ou como vai ser a relação com a colônia, no caso o Brasil, e a metrópole, no caso Portugal. Tudo bem? Aqui não tem nada, aqui não tem nada e aqui não tem nada. É que eu não consegui eliminar esses negócios, esses tópicos. Beleza? Voltando aqui então, entendemos que tinha um negócio rolando, entendemos um sistema colonial. Esse negócio era guiado por uma mentalidade, ou por um conjunto de ideias e práticas econômicas que
que influenciavam na política das monarquias europeias. Beleza, o mercantilismo. Agora, isso aqui, ó, tanto o sistema colonial quanto o mercantilismo são conceitos mais gerais desse período, né, para monarquias europeias. Isso pode ser aplicado à França, pode ser aplicado à Espanha, pode ser aplicado ao Portugal, até mesmo à Inglaterra, a Espanha eu já falei. Agora, no caso específico da América Portuguesa, então vamos voltando aqui para a nossa realidade, né? Lembrando que a América Portuguesa, galera, quando eu falo América Portuguesa, eu estou falando disso aqui, ó, Portugal, a metrópole, o centro desse império ultramarino, né? E aí você tem, aqui já está além do Tratado de Tordesilhas, né, a América Portuguesa, seria ali o próximo do Tratado de Madrid. Notem que o Uruguai ainda faz parte disso, depois vai ter independência, a gente vai chegar lá. Aí tem os territórios africanos, olha quantas feitorias no litoral da África, muitas cidades, entrepostos comerciais, eles chamavam de feitorias, né? Aí você tem aqui Angola, Moçambique, depois há até um projeto no século XIX para Portugal juntar todo esse território, a famosa África Rosa e tal, ou Mapa Rosa, lá na frente nós vamos falar disso. Aí tem territórios daqui no Oriente, na Ásia, enfim, a América Portuguesa é isso. E o Brasil está dentro desse contexto, ó. O que eu estou chamando de América Portuguesa agora para o Brasil é esse território em verde aqui, que é o que nos cabe, o que cabe a Portugal dentro do Tratado de Tordesilhas. O que está em amarelo seria da Espanha, mas aos poucos a gente vai rompendo essa limitação do Tratado de Tordesilhas conforme as aulas forem passando. Então eu estou falando disso aqui, ó, como que Portugal administrava, ou como Portugal pensou essa administração nesse momento aí, ok? Então vamos lá, na América Portuguesa, uma coisa importante para a gente entender é o tal das capitanias hereditárias. Ih, ninguém gosta desse assunto, coisa chata do ensino fundamental, ficar decorando, 14 faixas de terra no Brasil, a gente não vai decorar nada aqui, a gente vai tentar entender. Como o território era muito grande, a primeira ideia que Portugal tem para administrar esse negócio, e principalmente não perder esse negócio, os franceses estavam aqui na cola, mano. Os franceses queriam o Rio de Janeiro, a França Antártica, ou lá em cima a França Equinocial. Os franceses estavam na cola. Lembra lá que eu falei do Francisco, o rei da França, pedindo para ver o testamento do Adão? E aí, mano, como é que eu tô de fora desse rolê aí? Por que eu não tô? Por que tá Portugal e Espanha só? Então a França tá na cola. A ideia de Portugal é a seguinte, eu preciso ocupar o território. E aí a viagem do Martim Afonso é muito importante. Eu preciso garantir a ocupação do território. Em 1534, na verdade de 32 a 34 esses acordos foram sendo feitos, mas oficialmente em 1534 você tem um sistema de capitanias hereditárias que Portugal faz para administrar a colônia, a América Portuguesa. Então você tem faixas de terra aqui, ó, que são divididas para donatários. E olha só que legal. O rei de Portugal, né, Dom Manuel, vai chamar a baixa nobreza portuguesa, repare bem, a baixa nobreza portuguesa, gente recém-convertida ao cristianismo, cristão novo, descendência, né, judaica, algumas pessoas que tinham negócios com italianos ali, das rotas comerciais e tal, Gênova, Florença, né? Uma baixa nobreza portuguesa significa que não era gente do alto escalão, a alta nobreza, gente muito importante, não. Algumas pessoas interessantes, mas era uma segunda camada aí. Essa nobreza vai ser chamada pelo rei, veja só, o rei tem uma notícia boa e uma horrível para dar para a pessoa. A notícia boa era a seguinte, o rei te chama e fala, ó, manja Portugal, vou te dar um pedaço de terra que é maior que Portugal. Notícia boa, pô. Vou ganhar um pedaço de terra maior que Portugal? Caralho. A notícia é ruim, então. Não, peraí, tem mais um pedacinho da boa. O teu terreno ele tem 250 quilômetros, mais ou menos, de frente. Só de frente. E o fundo? Infinito. O fundo é até o Tratado de Tordesilhas ou sabe lá Deus aonde. Então era uma grande porção de terra para essas pessoas. E a notícia é horrível. A notícia horrível é que o rei propõe uma parceria do público-privado, né? A parceria é a seguinte, ó, eu te dou essa terra e aí você vai montar uma expedição, né, aqui, você monta uma frota marítima, mas não tem dinheiro para barco, foda-se, tem que arrumar.
Para contratar gente, também tem. O rei não tá fazendo nada, tá assim, ó, tipo, você tem que montar. Aí monta, mas tem que mandar comprar o barco e tal, não sei o que, contratar gente, isso, um navegador, como é que eu vou... É, perigoso, ó, contrata um navegador bom, você pode errar o caminho e morrer. Você atravessa o Atlântico para chegar na sua terra, e chegando lá, se você chegar lá, você vai fazer o seguinte, tem alguns índios lá, alguns são, temos alianças já estabelecidas com alguns grupos, outros grupos são mais violentos, né? E aí você tem que chegar lá, negociar com essa galera, fazer guerra com essa galera, abrir uma clareira, começar a plantar, ou começar a tirar pau-brasil, montar um engenho, escravizar pessoas, montar uma igreja, né? Fazer uma igreja, fundar uma vila, fundar uma feitoria, que era um lugarzinho fortificado, né? Para fazer um entreposto comercial, ou do pau-brasil, ou de outras coisas e tal. E quando você se ferrar fazendo tudo isso, depois, né, o que você ganhar com isso, você me dá uma parte. Aí eu fico com um sexto, um quinto ou até um quarto disso. Essa era a proposta das capitanias hereditárias. Aí você tem esse cara que está recebendo um donatário, ele recebe duas cartas importantes. Uma carta de doação, que diz que aquilo é doado pelo rei para ele, para os seus descendentes, para todo sempre, mas ele não pode pegar e vender. É uma doação. Terra no Brasil vai virar capital, poder ser vendida, só 1850, lei de terras. Brasil já é império e tal. Você recebe uma carta de doação dizendo quais são as atribuições, o poder que você tem ali, militar, político e tal. E uma carta foral dizendo como que vai ser a regularização disso, o que pode ser usado, o que você pode fazer economicamente ou não, quanto que você tem que pagar para a coroa, se você encontrar alguma coisa debaixo da terra de quem pertence a isso, enfim, uma regulamentação disso. Cara, era uma roubada total, assim, é muito difícil. Tanto é que só dessas 14, só 2 capitanias hereditárias tiveram algum sucesso. A capitania, pus aqui que é um fracasso, aí deixei em branco. A capitania de Pernambuco tem um relativo sucesso, muitos engenhos já nessa época. Aí tem a ver com alguns fatores, rapidamente. A proximidade de Pernambuco com a região da África e da Europa, está mais perto do que outras capitanias, né? Aqui em cima, por exemplo, era muito difícil navegar aqui. Aqui tinha uma dificuldade imensa de chegar nesse litoral. O Pernambuco um pouco mais fácil, né? Pernambuco começa ali por Olinda. Depois, se der tempo, eu leio um trechinho desse aqui, ó, que conta da fundação de Olinda e tal, dos seus primeiros habitantes e tudo. Uma história por trás das histórias, Olinda. E aí você tem o Duarte Coelho, que era o donatário, que era um cara, um bom administrador, vamos dizer assim. Ele soube fazer o negócio virar. Então tem uma capacidade pessoal aí também específica do Duarte Coelho. E a capitania de São Vicente, olha, aqui embaixo, aqui, ó, onde hoje é, né, São Paulo, um pedaço do Rio de Janeiro, e também era uma parte de Minas Gerais, a capitania de São Vicente também tem um sucesso relativo nessa história aí, ok? As pessoas não veem, aí você pode dividir essas propriedades em sesmarias, né? Dentro de uma capitania hereditária você tem várias fazendas, que a gente dá o nome de sesmarias. Essas terras vão sendo doadas, a ocupação vai acontecendo aos poucos. Mas de fato, como administração da colônia, a capitania não funciona. Tanto é que dentro de alguns anos a monarquia portuguesa acaba pegando quase todas elas de volta, né? Mas isso ajuda a explicar bastante nas provas a questão das capitanias hereditárias. Podem aparecer relacionadas à questão da distribuição de terra no Brasil. Desde o começo, essa distribuição de terra ela tem problema. O Brasil tem uma das estruturas fundiárias, uma das piores do mundo, se não a pior, acho que é a pior do mundo. E desde esse processo nós estamos em guerra por conta de terra. Essa terra tinha dono, vocês já tiveram essa aula antes de 1500. E aí essa terra é expropriada, então, é tomada dessas pessoas, é roubada dessas populações que aqui viviam, e até hoje nós estamos praticamente em guerra por conta da terra. Acho que eu vou espirrar. Ainda bem que não tem ninguém aqui. Passa um álcool gel aí na tela aí. Tomara que seja pó. Oh, meu Deus. Beleza? Vamos lá que está acabando o meu tempo. Aí, as capitanias hereditárias é um primeiro sentido. Aí a gente não gosta muito de zoar os portugueses não, de falar que eles demoraram muito tempo para perceber que precisava de um governo, né? Porque assim, às vezes a gente brinca com isso na aula, mas a colonização portuguesa, já vou adiantar um negócio para vocês, ela deu certo. Ela foi meio caótica, desorganizada, mas ela deu certo. Mano, os caras uma tripa de rato lá na Europa, um pedacinho assim de território, olha o tanto de lugares do mundo que eles dominaram. Então assim, falar que não deu certo é um exagero, deu certo, os caras conseguiram colonizar.
mas, né, aos trancos e barrancos. Ela foi desorganizada. Nós temos aqui as outras instituições, além das capitanias hereditárias, que não deram muito certo. Os portugueses, muito rapidamente, perceberam lá em 1548, 1534, capitanias hereditárias. 1548, os portugueses ligeiros, acho que precisa de um governo lá, pois. Precisa de um governo. É óbvio que precisa de um governo, precisa de um governo geral, uma espécie de vice-reinado, mas não escreve isso em lugar nenhum, uma espécie. Eles vão dar o nome de governo geral. No finalzinho de 1548, é instituído um governo geral, para funcionar a partir de 1549. A primeira capital, então, da colônia, a primeira capital do Brasil, Salvador, 1549. Cara, essa viagem é uma fita, isso mereceria um vídeo depois, mas é uma fita. Mais de 1.200 pessoas vêm para cá, 3 cargos importantes. O capitão Mor, o primeiro Tomé de Souza, esse é o governador geral, toma conta da questão militar e governa. Aí você tem um ouvidor Mor, que é tipo o ministro da Justiça. Esse cara que é o ouvidor Mor, é Borges, alguma coisa Borges. Toda vez que você tiver dúvida de nome português, tenta Pero, que é o Pedro, que aí talvez dê certo. O Pero Borges tinha sido acusado de corrupção em Portugal e veio pra cá para ser ministro da Justiça. Ei, Brasil, e vem um monte de degradado nesse rolê aí também. Vem as empreiteiras, vem grupos de construtores para poder fazer a cidade, né? Para poder construir igreja, os prédios de governo, a muralha para proteger dos indígenas ali da região. Enfim, cara, é uma fita, a fita das fitas das fitas. É uma tragédia, né? Vamos dizer assim. Mas Portugal também não consegue só com esse governo central resolver a questão. Porque, cara, o Brasil é muito grande, velho. Imagina um governo ali em Salvador e o restante do território, ao sul, ao norte. Então, junto com essa instituição do governo geral, né? Detalhe, governo geral, o primeiro bispado. O Brasil vira um bispado também. Vem um bispo pra cá, essa fita eu tenho que fazer outro vídeo. O bispo Sardinha, ele vem pra cá. E vai acontecer uma fita lá, depois eu faço um vídeo contando isso. E ele vai ser comido pelos índios. Depois eu conto, ó. Hans Tadens, 2 viagens ao Brasil. Cara, depois eu preciso fazer um vídeo só para falar desse livro aqui também, desses relatos, né, desse holandês que teve aqui no Brasil. E ele vai contar, né, o que ele ficou aprisionado por os índios um tempo e ele vai contar o que ele viu. E uma das descrições do ritual antropofágico, chamado assim a partir do século XIX, por uma interpretação de um antropólogo chamado Alfred Montreux, depois a gente fala disso também. Cara, mas tinha o antropofagismo, tinha a ideia de comer gente num ritual. E o bispo Sardinha foi comido pelos índios Caeté em Alagoas. Muito louco, porque aí eles mandam outro bispo, depois eu conto essa história com detalhes, aí o outro bispo chama Bispo Leitão, imagina se ele vai ser comido, não sei, guarda aí. Bom, para ajudar esse governo central você tem que ter, para ajudar o governo central, esse governo geral, você tem que ter e respeitar o poder local, ou estabelecer algum poder local. Então são criadas, desde o início da colonização, as câmaras municipais para funcionar nas cidades e nas vilas. Essas câmaras municipais fazem uma representação do poder local. Se o governo geral é o poder central, aí você tem um poder local. Mano, o Brasil é muito grande, repara pra você ver até hoje. Quem negocia bem com o poder local, no caso governadores e prefeitos, governa bem. Quem rompe com os governadores e prefeitos, normalmente se ferra na história do Brasil. Normalmente. Até Brasil República aqui, isso acontece, tá? Então tem que negociar com o poder local. Por quê? No local você tem um colono. Você tem um cara que tem atribuição, que tem que desenvolver o território, que tem escravo, que tem terra, que produz economia. O senhor de engenho. É uma elite colonial que está se formando em cada cidade, em cada vila, em cada uma dessas capitanias. Então esses caras se representam politicamente através de uma Câmara Municipal. E aí olha que doido, César, mas então, e se um escravo estivesse na Câmara e tentasse ser representado? Uma mulher, um indígena? Não. Para estar nessa Câmara Municipal, você tinha que ser, segundo o protocolo, a regra, né, a lei, você tinha que ser, só os homens bons podem estar na Câmara. Quem são os homens bons? Proprietário de terra, branco, cristão, hétero e armado, cidadão de bem, né? Não. Proprietário de terra, cristão e branco. Esse era o homem, o cidadão, o homem de bem, que poderia fazer esse rolê aqui. Beleza, moçada? Então é isso que nós temos aqui para hoje. Ó, o que nós vimos? Nós retomamos lá um pouquinho o Martim Afonso, né, com o projeto de ocupar o Brasil.
entendemos um pouco do negócio, o sistema colonial como um negócio, entendemos a mentalidade da Europa, ou seja, como que isso era pensado economicamente na Europa e politicamente através do mercantilismo, entendemos que na América Portuguesa houve as especificidades, primeiro com a tentativa da criação das capitanias hereditárias, que explica um pouco da distribuição de terra ruim no Brasil, péssima até hoje, e depois com um governo com poder central e um poder local. Governo geral, 1548, e as câmaras municipais. Beleza? Espero que tenha dado certo aí. Façam as tarefas, os exercícios dessa aula, e a gente vai conversando aqui, tá bom? Obrigado, um abraço, fui!